Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Sonho do Felipe. Paulinho, hoje eu quero falar para você do sonho do Felipe. Eu não consigo entender, porque é o seguinte: quando o Felipe tinha 2 aninhos, era 1972, ele nasceu em 70. 72 ele tinha 2 aninhos. O Emerson Fittipaldi, ele fazia o maior sucesso com carros de corrida no Brasil. Ele era o nosso grande corredor, o Fittipaldi. E eu percebia, eu assistia a televisão, na transmissão das corridas do Emo, é assim que ele é conhecido nos Estados Unidos, né? O Emerson Fittipaldi. Eu assistia as corridas e eu percebia que o Felipe, ele vibrava. Eu estou falando como mãe dele, eu notava que ele vibrava. Meu marido, idem. Teve um dia que o meu marido pegou ele no colo, ele tinha 2 aninhos. Ele estava assistindo uma corrida do Fittipaldi. Diga-se de passagem, essa corrida o Fittipaldi ganhou. E quando ele viu aquela costeleta do Fittipaldi, ele reconheceu. Paulinho, é impressionante porque ele tinha 2 anos. Ele reconheceu. E ele levantou assim um bracinho vibrando, o meu marido pegou ele no colo e falou para ele, como se fosse uma profecia. O meu marido falou para ele: esse menino aqui vai ser corredor. Esse aqui vai ser corredor. Corredor de automóvel, piloto de carro. Eu até brinquei, meu marido brincou assim, mas eu não. Eu falei de maneira séria, eu falei assim: pelo amor de Deus, eu tenho medo disso. Eu tenho muito medo disso, de velocidade de carro. Eu lembro que eu retruquei o meu marido na hora. Meu marido brincou com o assunto e eu retruquei. A verdade é que a partir dos 2 aninhos, 1972, víamos cada vez ele mais interessado na coisa da Fórmula 1. Corrida de automóvel era com ele. Se houvesse também uma corrida de moto, ele ficava assistindo, sabe? O negócio dele era velocidade. Ele amava velocidade. E o meu marido dizia: ele vai ser corredor, esse aqui vai ser piloto. Ele vai ter alguma coisa. De alguma forma ele estará ligado à velocidade. E eu, como mãe, ficava amedrontada. Na verdade, depois do Fittipaldi, veio o José Carlos Patti, que lamentavelmente perdeu a vida numa tristeza muito grande para o Brasil. Era uma grande promessa como piloto. E depois do José Carlos Patti, surgiu o Nelson Piquet. Bom, e depois do Nelson Piquet, então, surge o grande Ayrton Senna. Na verdade, o meu filho pegou a fase áurea dos corredores brasileiros. O Felipe, ele pegou a fase áurea. Não dá para ficar mal acostumado? Olha a sequência: Fittipaldi, José Carlos Patti, Nelson Piquet e depois o Senna. Fica mal acostumado. Apaixonado pela velocidade. Ele fazia isso com os carrinhos dele quando menininho. Depois ele começou a fazer com a bike. Quando o pai do Felipe, meu marido, chegava em casa, depois do trabalho, o Felipe ficava eufórico, porque o pai, depois de guardar o carro na garagem,
deixava o Felipe ficar dentro do carro e brincando que ele era piloto de corridas. Meu marido, até para me perturbar um pouco, falou: estou falando para você, vai ser corredor de automóvel. Quem sabe tenhamos no Felipe um novo corredor, um novo... Bom, aí era cada um que estava fazendo sucesso. Um novo Fittipaldi, um novo Passe, um novo Piquet, um novo Senna. Mais tarde, mas muito mais tarde, acabou surgindo até um Felipe mesmo, Felipe Massa, né? Mas isso foi bem mais tarde. Me lembro que o Felipe, aos 12 anos de idade, ele foi comigo e com o pai. Nós fomos até Aparecida do Norte, o Santuário de Aparecida. Nós sempre fomos muito devotos à Nossa Senhora Aparecida. E você sabe que filho aprende com o pai e com a mãe, né? É o exemplo. O que impera é o exemplo, mais do que 1 milhão de palavras. Vale mais o exemplo. E ele foi conosco. Chegando no Santuário de Aparecida, lá ele surpreendeu a mim e ao pai dele. Ele se ajoelhou assim diante da padroeira e ele fez uma longa oração em voz baixa. Ele tinha 12 anos. Ficamos intrigados com a atitude do nosso filho e a gente não aguentou de curiosidade. Felipe, perguntou o pai dele, e eu sempre por perto para ouvir. Felipe, o que você pediu tanto para Nossa Senhora? O que você estava pedindo tanto para Nossa Senhora? Você ficou ali com o joelhinho no chão. O Felipe disse que ele tinha prometido para Nossa Senhora que ele seria um bom filho. Olha que coisa linda. 12 anos. Eu prometi, pai. Viu, mãe? Eu prometi ser um bom filho, estudar, eu quero ser bastante estudioso, sabe? Trabalhador. E eu pedi para Nossa Senhora que ela permita que quando eu tiver 18 anos, eu tenha um carro bem bonito. Que eu consiga ter um carro bem bonito. A gente estava vivendo, né, aquele ano. Ele já estava com 12 anos. E os carros bem bonitos da época eram outros, né? A gente falava de outros carros. Era outra realidade. Era 1982. Eu me lembro que a Brasília, 82 ainda a Brasília era um sucesso. Um vizinho nosso comprou uma Brasília. Não era amarela não, viu, Paulinho? Era uma verde limão, assim, um verde escuro. E ele ficava apaixonado, era uma Brasília rebaixada, tala larga. Ele falava: mãe, eu quero uma Brasília tala larga. Igual a do nosso vizinho. Era 1982, igual a do vizinho. Não era amarela como a dos Mamonas, mas era verde. Verde, um verde cana. Definir melhor, era um verde cana bem escuro. Linda, 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 tala larga. Ele tinha prometido a Nossa Senhora que ele queria ter um carro aos 18 anos. Que ele pudesse ter uma quantia guardada e assim realizar o seu sonho. De fato, Felipe prometeu aos 12, em 1982, a Nossa Senhora, e cumprira o que prometera, porque ele só tirava notas maravilhosas no colégio, respeitador comigo, com o pai dele. E aos 15, ele começou a trabalhar, você acredita? 1985, ele era office boy de um banco. Naquele tempo podia, Paulinho. 85 podia. Ainda podia. Ele era office boy de um banco. Hoje, com 15 anos, você não consegue de jeito nenhum mais arrumar um emprego para um filho nessa idade. O tempo foi passando. Felipe foi se destacando como office boy daquele banco. O famoso brasileiro de descontos, vocês sabem qual é o banco. Por sua boa conduta e dedicação, aos 18 anos ele foi promovido de office boy. Ele entrou para dentro do banco, como a gente fala.
Office boy é aquele trabalho externo ainda, né? Mas ele entrou para dentro do banco. Ele foi ser caixa do Brasileiro de Descontos, banco famoso. Aí Felipe sentiu que o seu sonho estava muito perto de se realizar, porque o salário que ele iria receber daria para comprar o financiado. Não importava em quantas vezes fosse. Brasileiro é assim, não importa. E olha que ele trabalhava no banco, ele sabia que tinha juro. Mas fazer o quê? Ainda que financiado fosse, ele queria comprar o tão sonhado carro que ele sempre falava que desejava ter. E nem ia precisar mexer na sua poupança, que aliás, ele depositava caprichosamente lá o dinheirinho que ele ganhava ao longo da vida. Sempre ajudava em casa com alguma coisinha, mas achava um jeitinho de depositar também. Um filho para lá de especial. Até que numa tarde de sexta-feira, Felipe saiu do Brasileiro de Descontos, do banco, e foi para casa. Chegando lá, ele veio mostrar a mim, ao pai, algumas ofertas de veículos que ele tinha encontrado. Ele pesquisou num jornal e disse que no sábado, bem cedinho, ele sairia para vê-los. Foi quando o meu marido falou: ô Felipe, pode parar com essa história de comprar carro, não é momento, filho, chega disso, meu filho. Felipe, com um olhar decepcionado, perguntou: mas pai, não estou entendendo por quê? O senhor sabe do meu desejo, pai? O senhor sempre me incentivou. Eu quero ter um carro. Por que isso agora? Então meu marido olhou para ele, colocou a mão no bolso, tirou uma chave, um documento e falou para ele: você não vai ter que comprar. Pai, não estou entendendo. O que é isso? O que você está vendo? A chave. A chave. E o carro. O documento do carro. Seu dia chegou, meu filho. Você é um filho de ouro. Você é um filho espetacular. Eu e sua mãe compramos o seu carro. O carro que você tanto sonhava. O teu carro preferido. Pai, é o Escort? É o Escort. Pai de Deus, que coisa linda. É o Escort, pai. Tudo bem que não é 0 quilômetro. E ele também não é o XR3 original, ele foi adaptado. Mas era exatamente o que você queria. O que você achou? Pai, que coisa linda, pai! Ele me abraçou, a minha mãe, abraçou ao pai e não tinha palavras para agradecer. Felipe naquela hora ficou sem ação. Eu me lembro que ele começou a tremer e a chorar de tanta alegria. Abraçava, beijava a mim e o pai. Ele erguia a chave com os braços e agradecia a Nossa Senhora Aparecida. Afinal, ele havia feito o pedido para ela quando ele tinha 12 anos. Isso lá em 82. 6 anos depois, já era 88. Aos 18, o sonho estava realizado. Ele estava quase fazendo 19. Era o carro que ele mais desejava. E desse dia em diante, a vida de Felipe virou aquele carro. Que paixão ele tinha por aquele carro. Esse carro tinha um teto solar, apesar de ser adaptado, mas era um teto solar com uma manivelinha. Eu me lembro exatamente do braço dele girando aquela manivela para abrir o teto solar. Não era ainda desse teto solar automático, era com uma manivelinha. Como ele havia ganhado o carro de presente,
Ele tirou um pouquinho da poupança para equipar o carro. Comprou um som. Esse aqui... Tudo bem que não é o XR3 original, mas está bem adaptado. Comprou um som potente. Rodas de liga leve. Trocou os assentos para assentos de couro. E fez algumas modificações no motor para que o carro ficasse mais potente. O pessoal falava carro envenenado. Você já ouviu essa expressão? Envenenei, pai. Motorzão agora, ó. Quer ver? Olha aqui. Envenenei. Envenenou. Eu não entendia direito essas expressões usadas por ele, sabe? Eu, como mulher, meu marido entendia. Envenenei, pai. Tá envenenado. Eu até não gostei dessa expressão. Eu não achei ela boa, positiva, negócio de envenenado. Mas depois de deixar o carro do jeito que ele queria, o Felipe, ele convidou 2 amigos que trabalhavam com ele para que eles fossem a Aparecida do Norte, porque ele queria agradecer a graça recebida, alcançada, de ter um carro bem bonito, conforme ele havia feito o pedido aos 12 anos de idade. Eu me lembro que eu e o meu marido, nós tínhamos já um compromisso agendado, até fomos numa excursão. Numa excursão que ia até Monte Verde, é uma cidade mineira. Nós iríamos naquele fim de semana, eu e o meu marido tínhamos pago já a excursão, nós íamos a Monte Verde. Era um sábado. Véspera da viagem, o Felipe passou o dia inteiro cuidando do carro. Lavou, encerou, cuidou de todos os detalhes para que o carro ficasse ainda mais bonito. E assim ele pudesse ir a Aparecida do Norte. Apesar do carro ser todo equipado, preparado, envenenado, conforme ele falava, Felipe, ele era, conforme o pai disse, muito talentoso ao volante. Era um motorista exemplar, sabe? Muito bom. Ele tinha cautela, gostava da velocidade, mas tinha cautela, sabia o que fazia na direção. Ele vivia dando dica para o pai. Pai, o senhor nunca pode frear em curva, pai. Viu? Ele ensinava o pai. Na curva, o senhor não pode... Às vezes meu marido brecava o carro de maneira brusca. Falava, pai, diminui na marcha, depois o senhor perde no pedal. O meu marido falou, mas como que eu vou pensar nisso tudo, filho? Tem que pensar, pai. A gente não pode pisar no breque de maneira brusca. Tira o pé do acelerador, diminui na marcha, aí só vai pro breque, entendeu? E curva, cuidado, não dá para brecar na curva de jeito nenhum, pai. Tem que fazer a curva. Meu marido ficava prestando atenção na parte teórica, mas você sabe que a teoria na prática é diferente, né? E aí ele dizia a todos que andava sempre devagar, para que o carro dele não se arranhasse, apesar de amar a velocidade. Naquele fim de semana, eu e meu marido, iríamos a Monte Verde na excursão, e ele iria logo cedo passar na casa dos amigos e seguirem para Aparecida do Norte. Segundo o relato, ele foi com toda a cautela e com todo cuidado para Aparecida, via Dutra. Muitos carros ultrapassavam o Felipe, porque ele dizia que aquela era a primeira viagem importante dele. O carro, o Escort, adaptado para XR3, brilhava. Ainda mais naquela tonalidade do vermelho, um vermelho perto do vermelho Ferrari. O carro todo equipado chamava muita atenção. Felipe adorava aquilo. Chegaram a Aparecida e foram direto para a Basílica. Foram para a Basílica e assistiram à missa. Felipe fez questão de ficar bem próximo ao altar, para que na hora da bênção das chaves, ele também fosse abençoado. Ele fez questão. E depois ele entrou na fila para a visita à imagem de Nossa Senhora Aparecida,
para que pudesse agradecer a graça recebida, alcançada. Depois do compromisso cumprido, foram almoçar, ele e os 2 amigos. E Filipe falou para os amigos sempre terem fé em Nossa Senhora, porque ele teve muita fé e alcançou o que ele queria. Falou, de qualquer forma eu ia comprar, mas meu pai e minha mãe me surpreenderam e me deram o carro. Obviamente que me deram o carro influenciados pela graça de Nossa Senhora. Antes do regresso a São Paulo, Filipe comprou um terço, uma fitinha e um pequeno oratório de Nossa Senhora Aparecida para que ele trouxesse para casa. O tercinho e a fitinha ele colocou pendurado no retrovisor do seu Escort e falou para os amigos, eu nunca vou tirar daqui. Estou colocando hoje e nunca mais eu vou tirar daqui. Isso aqui é melhor do que qualquer seguro. Aqui eu tenho toda a proteção que eu preciso para mim. Com Nossa Senhora Aparecida, eu vou estar sempre seguro. O tempo, quando saíram de Aparecida, estava virando para chuva. Você sabe que ali é uma região serrana, ou uma região de serra. O tempo estava virando para chuva e Filipe decidiu então que estava na hora de ir embora. Pista molhada é mais perigoso. E também não queria sujar o carro. Olha o juízo. Não, vamos embora antes dessa chuva, que eu não quero sujar o carro. A viagem de volta estava bem tranquila, quando 2 veículos também muito equipados ficaram lado a lado do carro do Filipe. E aí o carro observou que dentro do carro do Filipe só jovem. Ele, imagine, chegando aos 19 anos, os amigos combinavam idade com ele, um no banco da frente e o outro no banco de trás. Então quando o carro viu que tinham 3 garotos, 3 jovens dentro do carro, esses outros 2 carros começaram a provocá-lo, querendo que ele entrasse numa disputa, num racha com eles. Filipe reduziu a velocidade e resolveu dar passagem para os 2 carros. Mas eles também diminuíram a velocidade e continuaram a provocação. Um deles acabou abaixando o vidro e gritou, ei, como é que é, cara? Isso teu aí anda ou não anda? E riram. Esse negócio teu aí, essa geringonça sua aí, anda ou não anda? E todo mundo ria no outro carro, ria, zombando, como diz o jovem, tirando uma com a cara do Filipe e os seus amigos. Foi nessa hora, os amigos do Filipe começaram a rir dentro do carro e na brincadeira acabaram falando pro Filipe, cara, o cara tá desafiando você, cara. Põe essa geringonça pra trabalhar. Você parece que tá com medo. Filipe, você parece que tá com medo. E o Filipe começou a ficar irritado com os amigos, porque os amigos, ao invés de dizerem, esquece isso, né? Liga não, vamos embora, vamos na nossa aqui. Não, os amigos começaram a botar fogo. Você parece que tá com medo. Os caras desafiando. Eu não aguento isso não, cara. Se sou eu que tô aí, se sou eu que estou aí, quer dizer, se sou eu que estou no volante, se sou eu que estou no comando, e os caras intimando por um racha. Filipe disse aos amigos, então é assim, é? Então é melhor vocês se segurarem. Estão com cinto? É? Estão com cinto? Então é melhor vocês se segurarem, porque agora eu vou mostrar para vocês quem eu sou. Cara, eu acompanho da minha vida Emerson Fittipaldi, José Carlos Passe, Ayrton Senna, Piquet. A velocidade tá na minha veia. E eu sou piloto, cara. Eu não aguento isso não. Se segurem, porque agora nós vamos voar. Voar sem ter asas. Se segurem, porque agora vamos nós.
Felipe começa a pisar fundo, cada vez mais fundo, e começa então aquela disputa com os outros dois carros. Os outros dois carros não tiveram nem chance, já ficaram para trás. O motor envenenado que o Felipe havia preparado para o Escort falou mais alto. Sua competência ao volante também falou mais alto. Afinal de contas, o Felipe estava numa rodovia pública, a Dutra, tem seus limites. Era o ano de 1988. Pisou fundo e o Escort sumiu. Minha vez de rir. Falou o Felipe para os amigos dentro do carro. A minha vez de rir agora. Caramba, o carro tá fumando? Os amigos disseram o quê? O Felipe disse aos amigos, o carro tá fumando? O carro tá fumando significa que o carro estava soltando fumaça. Fumando? É, soltando fumaça e um cheiro forte de queimado. De repente o motor envenenado do Felipe começou a falhar, a engasgar. E o carro foi perdendo velocidade. Os rapazes dos outros dois carros que tentavam alcançar o Felipe logo passaram por ele e fizeram sinais, aquele do dedo do meio, sabe? Com a mão. Tipo, aqui, seu besta! Aqui, seu besta! Dedo do meio. Querendo dizer que o carro do Felipe não estava com nada. E passaram por ele em alta velocidade. Felipe, desesperado, arrependido por ter cedido à tentação da provocação, se via agora obrigado a encostar o carro e começou a chorar. Caramba, cara, paguei o maior caro nesse motor. Não podia ter acontecido isso, o motor envenenado. Olha o que deu. Nossa. Foi pistão, foi anel, foi tudo, moeu o motor, né? Os amigos não entendiam nada. Moeu o motor. Caramba, olha o óleo, todo espalhado. Logo a 500 metros dali, um posto de gasolina. E lá uma oficina mecânica. Deu para o carro, aos trancos e barrancos, chegar ali, 500 metros. Lá, pediram para que o mecânico desse uma olhada no que havia acontecido no motor. O mecânico, ao abrir o capô, caramba, eu nunca vi isso. O cabeçote do teu carro, ele estourou do nada. Espalhou o óleo todo aqui no motor. Puxa, e agora? Ah, tem mais jeito não. Você vai ter que deixar o carro aqui. Ah, não, para com isso. É a primeira viagem que eu estou fazendo. Não vai dar para você prosseguir de jeito nenhum. Isso aqui demora. Isso aqui é trabalho para pelo menos uns 5, 6 dias, uma semana. Tá brincando. Bom, tem jeito? Tem não. Felipe e os amigos, naquele mesmo posto, onde paravam os ônibus, tiveram que deixar o carro lá, o Escort, e pegaram um ônibus com destino a São Paulo. No entanto, o ônibus que eles pegaram teve que parar logo mais à frente devido a um congestionamento monstro. O motorista do ônibus logo informou que era um acidente à frente. Muita fumaça, fogo, coisa feia por lá. Quando eles conseguem se aproximar desse acidente, mas muito tempo depois, coisa de 1h30, já tinha polícia, corpo de bombeiros. E o mais impressionante, vocês não vão acreditar.
Os 2 carros envolvidos no acidente eram exatamente os 2 carros que chamaram o Felipe a disputarem o racha, a corrida. Os carros estavam completamente destruídos. Um deles pegando fogo, queimou inteiro. A tristeza foi ver à beira da pista aquele típico papel alumínio envolvendo aqueles corpos. 5 jovens envoltos por aquele papel alumínio. Na época, o resgate em helicóptero já não era tão comum, mas até o helicóptero foi chamado. 5 rapazes que ocupavam os 2 carros, 2 em um, 3 em outro, não suportaram acidentes de tão grandes proporções. Felipe, meu filho, sentiu então um forte arrepio. Não tivesse o seu carro dado aquele defeito que deu, estourando o cabeçote. Desculpa, viu, Paulinho, eu não entendo nada disso, tá? De mecânica eu sou 0 à esquerda. Eu estou falando o que meu filho foi falando e eu fui escrevendo aqui. Estourou, explodiu o cabeçote do carro, não era para ter acontecido. Segundo o mecânico, ele nunca tinha visto aquilo. Não tivesse o carro do Felipe dado esse defeito, fumando, esfumaçando, sei lá que expressão eu uso, muito provavelmente ele teria se envolvido na tragédia. Foi então que ele sentiu naquela hora a proteção de Nossa Senhora Aparecida, de quem ele sempre foi devoto, fervoroso. Ali mesmo na pista, Felipe ajoelhou-se e agradeceu a Nossa Senhora e ainda pediu pelas almas daqueles jovens. 5 jovens envoltos naquele papel alumínio, ou coisa que o valha. Chegaram em casa muito impressionados, assustados com o que presenciaram naquele trecho da Via Dutra. Naquele momento ainda não existia essa coisa do celular. Senão o Felipe teria se comunicado comigo imediatamente, eu que ainda estava lá em Monte Verde na excursão. Quando eu voltei com meu marido, ele com lágrimas nos olhos acabou nos contando toda a história. Desde aquele dia, Felipe prometeu a Nossa Senhora que jamais aceitaria provocações de quem quer que fosse. Jamais iria se envolver em qualquer racha, em qualquer aventura perigosa, de carro. Aquela fitinha que ele colocou lá no retrovisor, o terço, que ele trouxe dentro do santuário, aquilo ele guardou a vida inteira. A vida inteirinha dele. Aquela fitinha, aquele terço, ele mandou enquadrar e colocou fixando na parede da sala. E quem for à casa do meu filho hoje, encontra aquilo iluminado dia e noite, com uma lâmpada bem fraquinha que ele mandou adaptar nos cantos daquele quadro. Aquilo emociona e comove e faz com que mexa com a nossa fé. O meu menino tem 53 anos agora. Felipe é casado, tem 3 filhos, me deu 3 netos lindos. Eu ainda curto o meu filho, aqui com os meus 75 anos. Meu marido, idem ao meu lado. Hoje meu marido
já está chegando aos 80 anos, curtimos o nosso filho. Essa história eu gosto de contar, e as pessoas, elas gostam de ouvir, porque isso fala de uma proteção espiritual, Paulinho. Isso não é exclusivo do meu filho. O que eu quero deixar claro nessa carta é isso. Felipe não é um santo. Ele é um filho como qualquer outro filho e filha do mundo. Mas aprendeu no exemplo comigo e com o pai dele a ter fé, a pedir proteção ao santo, à santa. Eu sei que existem pessoas que amam o teu canal e que são evangélicas e respeito demais. Então essas pessoas, elas têm fé em Jesus e isso é o bastante. Então que você reze, que você ore, que você peça a proteção a Jesus, a proteção ao teu santo de devoção. Quem for o espírita, a proteção ao seu espírito de luz. Mas que você tenha uma religião, que você exemplifique. Não basta falar de religião para o teu filho e para a tua filha, mas que você exemplifique vivendo uma religião, como eu e meu marido vivemos. O Felipe, aquele carro que eu e meu marido demos a ele, aconteceu uma coisa interessante que momentos depois, anos depois, ele vendeu o carro. Vendeu, aí foi fazendo uma evolução natural da vida, foi comprando outros carros. Mas você acredita que não faz muito tempo, ele estava numa garagem em Guarulhos, na cidade de Guarulhos, e ele viu um Escort XR3. Falou: mãe, isso aqui é legítimo. Ele me levou e levou o pai para dar uma volta no XR3. Hoje já é um carro que chama atenção na rua, quando passa, porque o pessoal fala: ah, aquele carrinho ali, nossa, é antigo, né? Não é tão antigo assim. Afinal de contas, se a gente parar para pensar, 1988, tá logo ali. Mas ele tem hoje. Ele tem um XR3 legítimo. Não é aquele mesmo carro, mas por incrível que pareça, é a mesma cor daquele carro. Vermelho. Ele fala de vermelho e Ferrari. Quando ele quer matar a saudade, ele faz questão de dar uma volta com o carro. E todas as vezes que ele entra no carro, ele diz que a primeira coisa que ele faz é uma oração dedicada a Nossa Senhora de Aparecida.